Entrevista coletiva de Renato Gaúcho. O Grêmio vence. E que acabou não sendo tão tranquilo assim no segundo tempo. Então gostaria de uma avaliação sua nesse sentido aí sobre esse aspecto do jogo. Bom, sabemos que ia ser um jogo bastante difícil, né? O São Paulo tem uma grande equipe, não é por nada que está no G4. E principalmente uma equipe quando joga assim, livre, leve, solto, né? Contra uma equipe que está brigando com a parte de baixo da tabela. Fizemos um bom primeiro tempo, não damos espaço à equipe do São Paulo. Marcamos pressão. Tivemos algumas oportunidades boas, claras, para a gente definir o jogo no primeiro tempo ainda. Além dos 2 gols, nós poderíamos ter definido a partida. Eu falei para eles no intervalo do jogo que o jogo estava controlado, mas era preciso ter muito cuidado porque o São Paulo precisava de um gol para entrar no jogo. E infelizmente o São Paulo fez um gol na gente. E aí você sabe como é que é, né? Se tratando do momento que a gente vive na tabela, era óbvio que o São Paulo ia vir para dentro da gente, mas acho que o mais importante de tudo foi a entrega do time, desde o início do jogo. Eu venho falando para vocês, e hoje mais uma vez, aí entra a parte psicológica, uma coisa que desgasta bastante o jogador, prejudica bastante, porque qualquer erro pode ser fatal. Ali no mais estava muito quente. Aí vocês podem falar que mas estava quente para os 2 times. Só que o São Paulo não jogou durante a semana. O Grêmio jogou. É um jogo bastante desgastante contra a equipe do Cruzeiro. E praticamente troquei somente uma peça do jogo do Cruzeiro para o jogo do São Paulo. Então, eles estavam mais descansados. Não tinham nada a perder, vieram para dentro, mas o Grêmio soube se defender e nós conseguimos o que nós precisávamos, que eram os 3 pontos. Aqui, Renato, tudo bem? Vocês chegaram hoje com muita festa da torcida. Eu queria saber o quanto foi importante isso para a confiança dos jogadores para obter a vitória, ainda mais que mudou o protocolo, desceram um e-mail aos torcedores ali no pátio. E, se me permite, em determinado momento você disse que quando tivesse a pontuação de livrar o Grêmio, ainda não é matemático, mas é praticamente impossível que o Grêmio seja rebaixado. Você ia definir o seu futuro dentro de algumas análises. Você já definiu o seu futuro? Nós temos que agradecer bastante ao presidente, aos nossos vices, porque nos momentos muito difíceis desse ano, eles estiveram presentes, eles nos deram todo o apoio. Foi muito importante, nós ficamos 40 dias dentro do hotel. Aí vocês podem falar, ele está buscando o que aconteceu no passado, mas ninguém sabe o que nós passamos. Então, hoje o Grêmio estava se encontrando nessa situação do campeonato que ninguém quer saber, mas somente nós que estamos aqui dentro do clube sabemos o que nós passamos, juntamente com o nosso torcedor. Então, hoje o Grêmio é o 10º na tabela, alguma coisa pode acontecer na tabela, mas pode acontecer mais ainda nos próximos 2 jogos. O Grêmio com todos os problemas que passou o ano todo, jogando praticamente 70%, 80% do campeonato fora da sua arena. Então, todos os anos que eu tive aqui, o Grêmio brigou no G4. E esse ano pode ter certeza que não iria ser diferente se por acaso não tivéssemos, né, aquela infelicidade da enchente. Então, agradecer mais uma vez ao nosso presidente, aos vices que deram todo o apoio para a gente, para os jogadores, para os funcionários, para as famílias, comissão técnica, nos momentos mais difíceis. Agradecer a nossa torcida que esteve sempre com a gente em todos os momentos. Hoje, mais uma vez, mais do que nunca, nós precisávamos dela. Ela deu todo o apoio na chegada na arena. Agradecer às famílias dos jogadores que foram recebê-los após a pré-eleição no hotel, dando carinho, dando apoio, dando confiança para eles. Então foi um ano muito difícil para a gente, mas o importante é que nós tivemos uma união muito grande aqui dentro, do presidente ao roupeiro, juntamente com o nosso torcedor, e isso foi fundamental, porque o estresse foi muito grande por tudo que nós passamos. Essa semana mesmo eu fui fazer minha consulta, que eu faço todo final do ano com o doutor Leandro Zimmermann, que fez a ablação no meu coração, e ele ficou até surpreso, que estava 100%, que ele estava preocupado pelo estresse que todos nós passamos. Então, tenho que agradecer também ao doutor Leandro. Enfim, eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu essa belíssima vitória. Essa belíssima vitória hoje.
que nos dá uma tranquilidade. Temos mais 2 partidas, 2 jogos aí, para ver se a gente vai pontuar ainda, mas o que eu prometi lá atrás, num momento difícil, muito difícil, complicadíssimo para o clube, eu falei que em momento algum me passou e em momento algum iria acontecer o Grêmio na Série B, enquanto eu estivesse aqui. Eu acho que mais uma promessa que eu fiz para o nosso torcedor, para o nosso presidente, diretoria, jogadores, nós todos cumprimos essa promessa, que é deixar o Grêmio na Série A. Volto a repetir, por tudo que nós passamos esse ano. Tem grandes clubes, o futebol é assim, tem grandes clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro, jogando em suas casas para 40, 50 mil pessoas, com SAF e tudo, e estão atrás do Grêmio hoje. A outra parte da pergunta era sobre a sua decisão, né? Mesmo que isso não esteja externado, não sei se você pretende fazer isso agora ou mais para frente, só depois do Campeonato Brasileiro, talvez você ainda não tenha conversado com o presidente Alberto Guerra, mas a sua decisão, Renato, você já tomou? Você já fez a sua avaliação do que você pretende fazer em 2025? Eu sempre falei para vocês durante esse tempo todo que eu não estava pensando nisso. A minha única preocupação era tirar o clube dessa situação, juntamente com o meu presidente, com a minha diretoria, com o meu grupo, enfim, todo mundo. Então, nós acabamos de ter uma partida emocionante, uma partida estressante, onde nós cumprimos o nosso dever, conseguimos esses 3 pontos importantíssimos. Então, não tive tempo para isso. Eu já falei para vocês, eu estou muito tranquilo quanto a essa decisão, e essa decisão não é só minha. Eu tenho que conversar com o presidente, tem que ver realmente o que o clube quer, não sou eu que mando no clube, quem manda é o presidente, com seus vices, com o nosso torcedor. Mas eu confesso para vocês que eu não parei para pensar nisso, porque eu tinha coisas muito mais importantes. Daqui a pouco eu sento com o presidente, troco algumas ideias com ele, e aí vocês fazem essa pergunta a partir de hoje para o próprio presidente sobre a decisão. Renato, aqui à sua esquerda. Eu quero lhe questionar a respeito dessas 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio já numa situação mais confortável, você pretende dar chances para jogadores que, nesse momento decisivo, que eram necessários jogadores de maior experiência, você pretende dar oportunidades para Arezzo, o próprio Thiaguinho, o jogador da base que chegou hoje com a delegação, e você quer estar na Casa Mata para a próxima temporada? Eu tenho contrato com o clube até 31 de dezembro, vou fazer os 2 próximos jogos, vou conversar com o meu presidente, vou conversar com a diretoria, vou conversar com os jogadores. Nós podemos, de repente, chegar na Sul-Americana, nunca se sabe o que nos aguarda nos 2 próximos jogos. O Grêmio não vai cair, pode ter certeza disso, mas ainda tem uma possibilidade. Então, vamos conversar a partir de amanhã, ver o que a gente vai fazer nos 2 próximos jogos, para ver onde o clube pretende chegar também, e a partir daí a gente toma essas decisões. Renato, eu queria te pedir para mandar um recado para o torcedor, então, depois desse ano tão complicado, com tantos embrólios, digamos assim, do nosso lado, com o teu lado, o próprio torcedor em alguns momentos vaiando, o que tu teria para dizer para o torcedor gremista depois de alcançar esses pontos? Qual seria o teu recado principal para o gremista depois desse ano de tanta dificuldade do Grêmio? Fala para a torcida do Grêmio que eu amo ela. Isso não é da boca para fora, é de coração. Já falei, essa torcida sempre me apoiou, como jogador, como treinador. Eu entendo perfeitamente, no momento que os resultados não aparecem, o homem lá de cima não agradou todo mundo, não seria eu. O torcedor muitas vezes ele é exigente, muitas vezes ele vai pelo coração, não vai pela cabeça. Quando não aparecem os resultados, ninguém é bom. E além do mais, tem, né, hoje em dia, parte da imprensa, que eu nem quero tocar nesse assunto, né, mas que gostam de fazer uma onda, entendeu? Jogar a gente contra a torcida e vice-versa. Mas eu entendo o lado do torcedor. O torcedor, às vezes, quando os resultados não aparecem, ele fica insatisfeito, então o modo dele se manifestar é com algumas vaias. Eu entendo isso. Fiquei triste na época, mas eu me coloco no lugar desse. No momento que o clube, que o treinador, os jogadores não dão uma resposta para o torcedor, a maneira dele de protesto é vaiar.
Mas o futebol ele é assim mesmo. Você ganha, você é bom. Você não ganha, você não é bom. Faz parte. Mas no momento ruim, no pior momento do clube esse ano aqui, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa junto ao torcedor. No pior momento. No pior momento. Se for fazer no melhor momento, eu tenho certeza que é outra pesquisa. Mas o torcedor eu entendo, volto a repetir. Pode ficar tranquilo que eu sempre vou estar no meu coração por tudo que eu já fiz nesse clube, como jogador, como treinador. E temos mais 2 jogos pela frente aí. Como sempre me dediquei, sempre me entreguei em todos os sentidos para o clube. Vou me entregar nesses 2 próximos jogos. E depois já falei, bom, depois é o meu papo com o presidente e com a diretoria. Renato, aqui. Hoje era um jogo importante, mas também para os jogadores. Aí na zona mista, os jogadores foram conversar com a imprensa, dar entrevista, e você acabou tirando eles dali. Eu queria que você explicasse esse movimento e também o movimento de não falar com a imprensa antes do jogo lá para a TV As Detentoras dos Direitos. Eu tirei os jogadores ali porque a parte psicológica deles está muito alta. Eu não falei para eles não falarem com vocês. Eu sempre falo para eles, que é uma coisa, inclusive, que eu coloquei para o presidente do clube já há alguns dias, para os jogadores saírem por outra saída, para falarem com vocês, sempre depois do banho tomado. O jogador, quando ele sai de campo, ele está sempre de cabeça quente. E aí ele pode falar uma besteira para alguém. E vocês aproveitam, que é o trabalho de vocês, no momento que vocês pegam o jogador de cabeça quente. Então, no momento que o jogador sai para o outro lado, e vai para o vestiário, toma seu banho, e depois ele fala com vocês de cabeça fria, ouve alguns conselhos dentro do vestiário, pode ter certeza que as entrevistas vão ser diferentes do que vocês pegarem o jogador de cabeça quente. Hoje, tirando meus jogadores ali, porque alguns estavam de cabeça quente. Eu não quero entrar de novo nesse assunto. Eu não quero, mas alguns de vocês da imprensa são culpados por causa disso. Eu já falei lá atrás, eu vou voltar a repetir para vocês. Algumas pessoas da imprensa estão acabando com o futebol. Estão acabando com as entrevistas de jogadores, de treinadores, porque o que vocês pegam pesado é inacreditável. Essa semana vocês pegaram pesado comigo, eu mato no peito, estou nem aí. A minha vontade era de processar alguns de vocês, para tirar um dinheiro de vocês. Não que eu preciso, mas para dar para uma instituição, qualquer pessoa, mas para dar trabalhinho para vocês. Porque vocês, alguns de vocês chegaram no máximo. Vocês não têm mais respeito com o treinador. Vocês não têm mais respeito com os jogadores. E aí eu sempre falo para vocês, e olha que eu estou bem tranquilo, hein? E eu sempre falo para vocês, como que vocês querem respeito da parte do treinador e por parte dos jogadores? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu falei para os meus jogadores, se vocês pegam, na minha época, eu como jogador e outros jogadores, vocês não iam ter mais entrevistas. Não iam mais ser. Não iam. E, infelizmente, todos vocês iriam pagar o pato. Porque o que vocês andam fazendo com o futebol, vocês estão acabando com o futebol. Vocês quando falam, vocês querem clique, vocês querem é tumulto, vocês querem é dinheiro, vocês não pensam na família dos jogadores, vocês não pensam na família do treinador. Quando eu dei a declaração, presta atenção que vocês também têm família, presta atenção que vocês também têm filhos, negócios quando eles vão para o colégio, vão no supermercado, vão numa loja, vão no shopping, eles podem ser xingados também, e aí vocês vão ver o que o jogador, a família do jogador, o filho do jogador, o filho do treinador passa. Eu tenho uma filha. E aí muita gente não entendeu o que eu quis falar. Ou se fez de trouxa que não entendeu, ou é burro mesmo. Aí tem que botar na balança para ver até que ponto ele é. Ele quis fazer a onda, ele entendeu, mas ele quis fazer essa onda, ou ele é burro mesmo. Então o que eu vou fazer para vocês? Vocês aqui estão perdendo. Eu amanhã depois vou parar, sou mais um que vou parar, sem problema algum. Agora essa nova geração aí, essa nova geração, eu vou falar uma coisa. Quem leva o futebol à frente, quem sustenta o futebol são os jogadores. E no momento que os jogadores acordarem, vocês vão ser prejudicados da imprensa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Uma hora eles vão acordar para a realidade. Aí não adianta vocês condenarem. Porque o sistema de vocês é quando um daqui ataca vocês, o sistema se une.
Massacra ele, massacra esse cara, ele está contra a gente. Aí você se une, é o sistema. Fazer o quê? Quando é na pelinha de vocês, pra quê, né? Nossa, vamos nos unir. Esse cara falou da gente, vamos nos unir. É o sistema, hein? Todo mundo se ajudando. Vocês estão acabando com o futebol, essa que é a realidade. Renato, aqui. Talvez nesse ano, mais do que em todos os outros que você esteve aqui no Grêmio, o tema psicológico, o fator mental, foi muito utilizado por você. Como eu disse, talvez mais do que nos outros anos. Diante de tudo que o Grêmio passou no ano, e muitas vezes quando um jogador não está bem, o próprio treinador fala que a falta de confiança está atrapalhando. E nesse ano, o Grêmio talvez foi o clube que teve mais desafios, né? Como você já falou, que foi o último clube a voltar a jogar no seu estádio. Como que o treinador faz, talvez o treinador ou até mesmo a pessoa física, porque o treinador também é ser humano e você carrega a responsabilidade do teu cargo, dos jogadores, e no caso do Grêmio, a gente sabe que você mesmo falou depois do jogo contra o Juventude, né? Que se alguém fizer 50% do que você faz nesse clube, você vai ficar muito feliz. Como que o Renato trabalha mentalmente a parte dele e a parte dos seus subordinados, para que, mesmo com tantos desafios, o clube consiga cumprir seus objetivos? O Grêmio caiu nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, mas o objetivo principal, depois das enchentes, que era permanecer na primeira divisão, está sendo cumprido. Queria que você contasse um pouquinho de como é esse trabalho seu, com você mesmo, para que, diante de tanto estresse, as coisas não saiam do controle. Obrigado. É porque eu sou muito bom. Essa é a realidade, em todos os sentidos. Então, quando eu falo que um treinador, quando ele chega aqui, ele se fizer 50% do que eu faço, eu vou ficar como gremista satisfeito. Porque eu trabalho a parte psicológica do jogador, eu sei como tratar um jogador, porque eu fiquei aí, eu falo para eles, durante 20 anos, onde eles estão sentados hoje, sei o que eles pensam, sei o que eles precisam, sei o que eles querem, e isso é fundamental no trabalho para você ter um jogador. Eu sei trabalhar a parte psicológica deles. Tem muitas vezes que as pessoas estão batendo, eu vou lá, dou um carinho, eu dou um abraço neles. Trabalho a parte tática, falo exatamente o que eles devem fazer dentro do campo, e eu procuro fazer com que todas as balas que a imprensa joga neles, que venham para mim. Eu absorvo tudo isso. Eu consigo absorver. Por isso que o doutor Leandro Zimmermann, essa semana, ficou preocupado comigo. Eu absorvo tudo isso, eu evito que todas as críticas cheguem neles. Eu falo para eles não lerem, não assistirem, não escutarem. Está nos momentos bons. Está nos momentos bons. Porque sempre tem aquele cara maldoso que vai falar alguma coisa, entendeu? Acima da média. Então, tudo que isso, eu preparo eles. E o que é mais importante que eu te falei, além da parte tática que eu treino eles, eu dou o carinho para eles. Eu passo a confiança para eles. Exatamente o que eles recebem quando eu chego em casa das famílias, eles têm no trabalho. E isso é fundamental para o jogador poder render dentro do campo. E aí que eu falo para vocês já há alguns dias, eu volto a repetir, que entra a parte psicológica. E essa parte psicológica, ela é fundamental porque eu tenho que ter os jogadores dentro do campo. Eu não posso deixar meus jogadores entrarem para um treinamento ou para dentro das 4 linhas com problemas. Então eu procuro absorver todos os problemas deles que eles têm para mim. Eu sofro pra caramba, mas eu procuro tirar esse estresse deles. Então é por isso que eu agradeci o presidente, agradeci nossos vice-presidentes, justamente porque nos momentos que nós mais precisávamos, eles deram esse carinho para a gente. Eles deram hotel para a gente, juntaram as famílias dos jogadores, mesmo a gente 40 dias no hotel, não tivemos sequer um problema sequer de estresse. Os jogadores foram profissionais o tempo todo, estiveram com a família deles dando carinho, e hoje o Grêmio, não sei como vai acabar a rodada, mas enfim, até então, quando chega aqui o Grêmio era o 10º colocado, na frente de grandes clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro, que nenhum deles tiveram problemas, inclusive alguns com SAF, jogando em seus estádios, e o Grêmio está na frente deles. Então é por isso que eu falei, se o Grêmio não tivesse o problema da enchente, que infelizmente aconteceu, o Grêmio hoje, com certeza, iria repetir os anos anteriores, estaria brigando no G4. Com certeza. Mas infelizmente, tivemos esse problema da enchente, onde, né, todo o estado teve esse problema aí, e inclusive nós gremistas, jogadores, comissão técnica, presidente, diretoria, e mesmo assim a gente deu uma volta por cima, por todos os problemas que nós passamos esse ano. Renato, a gente que está mais acostumado a trabalhar contigo nesses últimos anos, percebeu que teve um peso para ti também essa situação do Grêmio? A gente te vê assim mais irritado com algumas coisas, até que nas entrevistas
E só para não ficar assim no ar também, Renato, porque quando tu diz imprensa, nós aqui somos a imprensa, quem está na cabine é a imprensa, quem está em casa é a imprensa, quem está fazendo, quem está cobrindo é a imprensa. Porque a gente também que está aqui, porque quem toma as pancadas somos nós. Não sei, não quero que tu diga nomes, não é isso. Ah, eu quero, dá os nomes, Renato. Assim, só para esclarecer para o torcedor também que essa bronca não somos nós, essa bronca que tu diz que está acabando o futebol, não somos nós aqui. Que fica, quem é cobrado depois, não sei se os outros são, mas em rede social, até vir trabalhar depois, essa bronca acaba caindo na gente, né? Vocês acham que eu gosto dessa bronca com vocês? Você mesmo falou uma coisa importantíssima agora. Eu tenho certeza que outros jornalistas passam por isso, que são atacados nas redes sociais. Mas vocês, é difícil ficar citando o nome. E outra coisa, eu não tenho bronca de ninguém na imprensa nacional. A minha bronca é com a imprensa gaúcha, com alguns daqui. Então, não pensa que eu tenho bronca com a imprensa nacional, que não tem nada a ver com isso, é com alguns daqui, é na aldeia, que os caras, eu sei exatamente o que os caras pensam, e o que eles querem, entendeu? Eles querem tumulto, então eles ficam atacando treinador, presidente, diretores, vice-presidentes, jogadores, porque eles acham que são intocáveis. É isso que eu falo para vocês. Aí quando um rebate vocês, vamos se unir, vamos soltar essa nota, vamos fazer aquilo, esse tal de Ricardo Amaral, é isso? Que é presidente da SEG, é isso? Rogério Amaral, é isso mesmo? Esse é um débil mental. Esse é um idiota. Pela nota que ele ajudou a escrever lá. Eu vou falar por quê. Sabe por que você é um idiota, Rogério? Porque, infelizmente, o caso que teve ano passado, acho que foi ano passado, lá no Beira-Rio, com um cidadão, com uma criança no colo, na briga, ele brigando dentro do Beira-Rio, dentro do campo, com os jogadores do Internacional, o cara com a criança no colo, hoje ele é associado da ZEG. E aí eu pergunto, quem é o idiota na história? Ele. Você, Rogério, você é o grande idiota. Eu estou te falando, você é um delinquente. Eu estou falando. E por favor me processa, que eu vou te processar também. Se quer dinheiro, não tem problema, não é briga de dinheiro. Vai em frente, você é um delinquente. Como presidente, olha o exemplo que você dá. Aí você quer soltar notinha? Que notinha que você quer soltar? Seja homem e assume a tua responsabilidade. Não fica se escondendo atrás das portas, atrás de matérias, atrás de notinhas. Então, quando eu falo para vocês que vocês têm que ter respeito, é por causa disso. Aí quando um do lado de cá, hoje sou eu. Eu, quando eu falo para vocês que eu não tenho medo de vocês, não tenho medo de vocês, eu tenho respeito por vocês. Só que, infelizmente, nós temos esses idiotas no meio de vocês, que todo dia atacam, todo dia falam, atacam os jogadores, falam palavrões, e fica por isso mesmo. Quando tem um retruque, nossa senhora, virou uma guerra, não pode, o cara está nos atacando. Pelo amor de Deus, né? É isso que eu falo para vocês. Vocês são seres humanos, vocês têm famílias também. Ninguém está aqui querendo encrenca, ninguém está querendo bronca. Agora, quando é daí para cá, tá tudo certo. Está tudo beleza, está tudo resolvido. Não, tudo pode. Tudo quer clique para ganhar dinheirinho, vão tumultuar, vão fazer aquilo. Aí quando um ataca do lado de cá, meu Deus do céu. E aí eu pergunto, só essa perguntinha para vocês. Vocês querem serem profissionais? Vocês querem que o cara esteja sentado aqui, seja profissional? Vocês querem que o jogador, quando vier aqui dar entrevista para vocês, seja profissional desse jeito? Vocês que tem que mudar, porque do lado de cá, seja treinador, seja presidente, seja vice-presidente, seja grupo de jogadores, nós temos maior educação com vocês. Toda a educação a gente tem com vocês. E vocês, todos os dias, alguns de vocês ficam atacando a gente com palavrões, xingando, jogando a gente contra a torcida. Aí quando a gente procura jogar um ou outro de vocês contra a torcida, meu Deus do céu, está nos ameaçando. Qual foi a ameaça que eu fiz para vocês? Qual foi a ameaça? O cara que levou como ameaça, ele tem que voltar a estudar. Porque ele está sendo burro. Burro com B maiúsculo. Então, vamos ser profissionais. Eu estou falando para vocês isso há muito tempo. Eu sempre tratei vocês bem, sempre respondi vocês todas as perguntas, em qualquer situação, eu nunca desrespeitei vocês. Aí vocês falam assim, está levantando a voz, está meio desrespeitoso. Mas vocês querem o quê? Vocês querem que nós sejamos profissionais e vocês sejam o quê? Alguns de vocês, idiotas, e nós sejamos profissionais?
Alguns de vocês estão acabando com o futebol. Essa que é a realidade. Parem de querer ganhar clique. O que eu peço para o torcedor do Grêmio hoje, e até para o torcedor do Internacional, hoje eles vivem um bom momento, mas daqui a pouco o vento vira. Então, o torcedor aqui do Rio Grande do Sul, seja de qualquer equipe, o que tem que fazer é parar de seguir esse tipo de pessoas. Se o cara quer criticar, está fazendo a crítica honesta, não tem problema nenhum, pode seguir o cara. No momento que o cara quer o clique de vocês, quer o dinheiro de vocês, não seguem esse cara. Que esse cara é um idiota. Ele não está pensando no clube, não está pensando em ninguém. Ele está pensando no bolso dele. Essa que é a realidade. Então, o que eu peço para o torcedor, seja do Grêmio, seja do Internacional, do Juventude, do Caxias, enfim, parem de seguir esse tipo de gente. Só assim vocês vão travar esses caras aí. Porque se vocês não derem clique para eles, não são todos. Eu estou falando o cara que é idiota mesmo. O cara que é idiota, que ele não está nem aí para o futebol, não está nem aí para o clube. Ele quer dinheiro para ele. Parem de seguir esse cara. É o que eu peço para o torcedor. Seja ele de qualquer clube. Porque hoje aqui no Grêmio, amanhã depois vai ser no Internacional, amanhã depois vai ser no outro clube. Parem de seguir esses idiotas. Vocês estão alimentando esses idiotas. Essa que é a realidade. Mais alguma? Aqui. É verdade, o Renato tá certo, tem mais um. Substituição do Soteldo. Nós notamos assim que ele ficou um pouco irritado quando foi substituído. E se ele sentiu algum desconforto, ou se foi uma questão técnica mesmo? Minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. A tua pergunta é boa. O Soteldo, eu já falei para vocês, se ele tem 1,80 m, ninguém segura esse homem. Então chega um determinado momento que ele se desgastou muito no jogo. Nenhum jogador gosta de sair. Eu não sei, você que está falando, eu não vi nenhum gesto dele, nada. Nenhum jogador gosta de sair. Mas o treinador tem 5, calor, ele jogou o último jogo também. Chega um determinado momento que eu sinto que o jogador está cansado no campo, ou não está correndo do jeito que deveria, por causa do desgaste do jogo, por causa do calor do jogo, o que o adversário está nos proporcionando. Bom, aí eu tenho que trocar, seja o Soteldo ou seja qualquer outro jogador. Eu tenho 5 trocas e eu procuro sempre fazer as trocas em benefício do grupo. Eu não posso pensar num jogador só. Mas eu não estou falando que ele seja insatisfeito. É você que está me falando. Eu não vi nada disso. Até porque ele correu bem, fez as nossas melhores jogadas, entendeu? Agora, no momento que o São Paulo começou a trocar as peças, o São Paulo começou a vir para dentro da gente, eu tive que colocar gente nova, com sangue novo. Inclusive, eu coloquei o Pavão ali, justamente com o lateral direito dele estava vindo toda hora, estava procurando fazer jogadas pelo lado do Reinaldo. Coloquei mais um jogador aí para nos ajudar e para a gente ter o contra-ataque, que o Pavão é rápido. Pessoal, dá o like, te inscreve, o Renato tá certo. Ó, siga eu porque eu sou gremista e sou um pobre coitado, eu nem ganho dinheiro.